A LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei no Brasil. Ela foi criada lá no ano de 2018, é a Lei 3.709 de 2018, e ela fala basicamente como que empresas, independentemente do ramo, independentemente do porte, devem tratar dados de pessoas físicas. Tá? Essa lei ela vale tanto para empresas públicas quanto para empresas privadas. A LGPD, por ela ditar como que empresas devem tratar dados de pessoas particulares, de pessoas físicas, né? É importante a gente entender dois tópicos. Primeiro, o que é o dado pessoal e o que é o tratamento de dado. Então, de uma forma bem simples, dado pessoal é qualquer dado que identifique ou torne uma pessoa física identificável. Exemplos: o nome da pessoa, o CPF dela, o RG, data de nascimento, dados um pouco mais complexos, como, por exemplo, o IP do computador de uma pessoa, o sexo daquela pessoa. Muitas vezes é possível identificar uma pessoa pelo sexo, entre outras informações. É bem amplo o leque, né? Bem amplo. Então, qualquer dado que identifique ou torne uma pessoa física identificável. Já a segunda palavrinha-chave, que é o tratamento de dados, nós vamos resumir com a seguinte frase: é qualquer operação que você faça num dado. Então, por exemplo, recebi um dado de um portal. Você está tratando o dado? Você está tratando o dado. Eu recebi de um parceiro, eu recebi de um cliente, eu recebi qualquer tipo de dado pessoal e eu compartilhei, eu deletei, eu armazenei no meu ambiente. Eu estou fazendo tratamento de dado? Sim, você está fazendo tratamento de dado. Então, se você trata dados pessoais, você precisa se preocupar com LGPD. Já num contexto histórico, a Lei Geral de Proteção de Dados ela surgiu lá no ano de 2018. Né? Os legisladores aqui no Brasil falaram o seguinte: olha, existe uma legislação lá na União Europeia, que é chamada da GDPR, a General Data Protection Regulation, que ela dita como que empresas lá da União Europeia devem realizar o tratamento de dados, assim como a LGPD também diz aqui. Então o legislador viu que tinha essa obrigação lá na União Europeia e falou: opa, vamos trazer para cá. Se lá é uma obrigação, vamos trazer para cá. Um dos pontos que obrigou o legislador brasileiro a fazer isso era relações comerciais. Por quê? A GDPR falou o seguinte: se as empresas precisam cumprir com a GDPR, elas não podem fazer negócio com outras empresas que não têm uma adequação, uma proteção de dados. Então, países da Europa ou outros países que tinham uma legislação parecida não podiam mais fazer negócio com o Brasil que envolvesse tratamento de dados. Então, por isso que foi meio que uma obrigação, uma pressão em cima do legislador aqui no Brasil para criar a LGPD. E aí, com base nisso, a LGPD, além dessas duas palavrinhas-chave que eu listei aqui, que é dado pessoal e tratamento de dado, ela lista várias outras obrigações que as empresas precisam seguir. Como, por exemplo, o que você havia comentado antes, Arna, a questão de quais figuras foram criadas pela LGPD. A LGPD, num primeiro momento, ela criou 3 figuras: o controlador, o encarregado e o operador. Quem são essas figuras, tá? Vamos falar primeiro do controlador. O controlador é aquela empresa ou pessoa física que recebe o dado e ela fala o que deve ser feito com aquele dado. Então ela tem o poder de decisão. Vamos pegar um exemplo para ficar bem mais prático. Digamos que eu coloquei um veículo para vender em algum portal de vendas online. Botei, por exemplo, no Socarrão, né? A partir do momento que eu coloquei os meus dados de contato dentro do portal do Socarrão, eles têm o meu dado. Então, eles são controladores. Eles detêm o poder de tratar ele. A partir do momento que a empresa Socarrão compartilha com outra empresa, aquela outra empresa que está recebendo o contato, ela é a operadora. É aquela empresa que faz o tratamento de acordo com o que o controlador mandou. Então, existe uma empresa X que revende veículos e coloca o veículo dentro da Socarrão. A partir do momento que recebeu o contato, que a Socarrão recebeu um contato de um lead, de um possível comprador, a Socarrão vai compartilhar o dado com a empresa X. Nesse momento, a Socarrão é a controladora e essa empresa que comercializa carros é a operadora. Esses dois são classificados como agentes de tratamento. Pode parecer um pouco confuso,
né? Mas vai ficar um pouquinho mais claro com os exemplos. Essas empresas, elas têm responsabilidade e elas precisam cumprir com a LGPD. Ambas as empresas precisam cumprir com a LGPD. Por quê? Porque tanto a controladora quanto a operadora são subordinadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, elas precisam ter cuidados. Que cuidados são esses? O que a gente precisa se preocupar? Eu sou um operador, eu sou um controlador, o que eu preciso fazer? Primeira coisa que você precisa ter é uma pessoa nomeada como encarregada de proteção de dados, ou como o pessoal costuma chamar também, o tal do DPO. Né? Esse encarregado de proteção de dados, ele basicamente tem 3 atribuições principais e existirão obrigações complementares. Tá? As 3 obrigações iniciais, que são essenciais, que são fundamentais, que ele precisa seguir, é responder aos titulares de dados. Além disso, responder à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eu já vou explicar ela, e também disseminar cultura de proteção de dados dentro da sua empresa. Basicamente é o head, é o cabeça de proteção de dados dentro de uma empresa. Né? E essa pessoa obrigatoriamente precisa ser publicizada, ela precisa ser disseminada para que todos saibam quem é esse cara, quem é essa pessoa que foi nomeada como encarregada de proteção de dados. Pessoa física. Pessoa física, ou também é possível você contratar um terceiro para ser encarregado. Que eles chamam de DPO as a Service, encarregado de proteção de dados como serviço. Né? Este DPO, este encarregado, se a empresa possui um site, ela precisa colocar no site quem é esse encarregado e qual é o endereço de contato. Geralmente as empresas colocam um e-mail. Né? Então, vou citar um exemplo. Existe a empresa X que ela tem um site e neste site ela não colocou o encarregado de proteção de dados lá ou no rodapé ou na sua política de privacidade. Ela está incorrendo numa possível multa ali. Pode dar problema. Então, se ela não tem, o que ela precisa fazer? Primeira coisa, ela vai lá, edita o site, coloca ou no rodapé ou na política de privacidade, o nome deste encarregado, coloca o seu e-mail de contato e este ponto inicialmente está resolvido. Obviamente que não adianta colocar qualquer pessoa como encarregada de proteção de dados. Né? Hoje não tem, por exemplo, uma certificação de encarregado, não tem nada nesse sentido. Então, em tese, qualquer pessoa poderia ser um encarregado. Mas, por óbvio, não é bom a gente colocar uma pessoa que não tem o conhecimento na LGPD. Porque se ela eventualmente receber um pedido de um titular de, por exemplo, delete o meu dado. Ele vai saber se pode ou não, o que deve ser feito, se a LGPD permite ou não permite. Então, ele tem que ter esse conhecimento técnico. Ele precisa ter esse conhecimento um pouco mais aprofundado da LGPD. Né? Outras necessidades que as empresas precisam ter, falando ainda em relação a site. A segunda coisa seria uma política de privacidade e também termos de uso. Né? A política de privacidade nada mais é do que um documento que você coloca no seu site e você fala de que forma que você está realizando o tratamento dos dados do teu prospect, do teu cliente, daquela pessoa que acessa o teu dado. Mas Léo, eu não coleto nenhum dado no site. Tá, mas vamos lá. No seu site você não tem uma aba de contato para colocar o lead. Você não tem talvez uma newsletter que você colete o e-mail daquela pessoa. Ou então você não tem um cookies, que são aqueles arquivos temporários que ficam no site que coletam muitas vezes IP ou a geolocalização. Léo, aí eu não sei. Ou então tem. Então sim, precisa ter uma política de privacidade. E além disso, existem várias outras obrigações que as empresas precisam cumprir, né?